Fala pessoal, espero que esse vídeo os encontre bem. No vídeo de hoje, o nosso objetivo é utilizar a linguagem Python para implementar a função ZScore para que nós possamos fazer a padronização dos nossos dados e utilizá-los dentro do Machine Learning para treinar algoritmos mais precisos e mais exatos. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, fique com a gente, você não se arrependerá. Bom, pessoal, eu estou aqui com o Jupyter aberto e para que nós possamos trabalhar com a padronização de dados, a função ZScore, nós vamos usar alguns cálculos matemáticos e para isso eu vou utilizar a biblioteca NumPy. Tá? Então nós vamos importar essa biblioteca primeiro, da seguinte forma. Bom, agora o que nós vamos fazer é criar uma função que possa calcular o ZScore de forma automática para a gente. O uso de funções é importante quando nós não queremos ficar sendo repetitivos com uma determinada sequência de códigos. Se você tem algum tipo de dúvida com relação às funções, às rotinas, eu fiz um vídeo completo falando sobre isso. Eu vou deixar o link aqui no card. Mas, implementando a nossa função, nós faremos da seguinte maneira. Então vamos lá, né? Para criar a função, a gente usa o comando def. O nome que eu dei para a função é ZScore. E o parâmetro que vai ser passado para essa função são os nossos dados, que nós vamos utilizar então para padronizá-los. Agora, né, para que nós possamos continuar com a nossa função, no cálculo dos dados padronizados, a gente precisa trabalhar com os valores de média e desvio padrão do banco de dados. E para isso, nós vamos utilizar os seguintes cálculos. Bom, então para o cálculo da média aritmética, nós vamos usar a função in do pacote NumPy e vamos passar como parâmetro os dados. E para o cálculo do desvio padrão, nós vamos utilizar a função std do pacote NumPy. Vamos passar como parâmetro os nossos dados. Agora, o nosso objetivo é implementar a função ZScore. Nós já temos os valores de média e de desvio padrão, nós podemos implementar a função ZScore. A ZScore ela é calculada subtraindo o valor x pela média dos dados e o resultado dessa subtração é dividido pelo desvio padrão, conforme a fórmula que eu estou colocando na tela para vocês. Mas então, vamos implementar essa fórmula usando a linguagem de programação Python, da seguinte forma. Bom, então, eu criei aqui uma variável chamada de dados padronizados. Essa variável dados padronizados vai receber, então, os dados, né, o nosso valor de x, subtraído, quero dizer, pela média, isso tudo dividido pelo desvio padrão. Sendo que a média e o desvio padrão foram calculados aqui anteriormente. Agora, para finalizar, o que nós precisamos fazer é retornar os valores dos dados padronizados. Né? E eu vou aproveitar e vou retornar também a média e o desvio padrão. Depois vocês vão entender por que eu vou retornar esses valores de média e desvio padrão. Mas fazendo o retorno, faremos da seguinte forma. Bom, então nós vamos retornar três instâncias diferentes, né? Os dados padronizados, a média e o desvio padrão. Então, executando aqui o nosso bloco de código. Na próxima etapa, o que nós vamos fazer é o seguinte, tá? Eu separei aqui
um NumPy Array, né, bem pequenininho, só para a gente poder utilizar esse NumPy Array e usar essa função ZScore que nós acabamos de criar. Tá? Então eu vou aqui copiar esse NumPy Array e vou colar aqui. Então nós temos aqui o nosso NumPy Array, né, que vai ser utilizado como exemplo para nossa padronização dos dados. O que nós vamos fazer agora é usar a função ZScore para padronizar os dados. Nós vamos fazer da seguinte forma. Bom, então o que nós acabamos de fazer? Nós fizemos aqui a declaração de 3 variáveis. Uma chamada dados padronizados, que vai receber os nossos dados padronizados. Aqui nós colocamos com o mesmo nome, mas não necessariamente precisaria ser o mesmo nome, tá? Aqui é só uma coincidência mesmo. Criamos uma variável média, que vai receber o valor da média dos dados, e uma variável desvio, que vai receber o desvio padrão dos dados. Então, igual a nossa função, que é ZScore, da mesma forma como colocamos aqui, e entre parênteses, os nossos dados que nós vamos utilizar, que nós estamos querendo padronizar. Então, executando esse bloco de código, nós então agora conseguimos padronizar os nossos dados, obter o valor de média e desvio padrão desses dados. Para que nós possamos verificar esses valores, basta que nós solicitemos ao Jupyter que faça a impressão desses dados padronizados, da média e do desvio, da seguinte forma. Então tá aqui, né, os nossos dados padronizados, ó, menos 1,41 e assim sucessivamente, menos 0,7, aqui 0 e assim sucessivamente. A nossa média, nós vamos obter ela da seguinte forma. Então aqui, ó, nossa média foi igual a 20. Se vocês quiserem, né, só fazer aí na calculadora, é que o valor da média vai ser igual a 20 mesmo. E o desvio padrão, o desvio padrão ficou igual a 7,07, né? Lembrando que eu uso aqui dentro, eu estou usando aqui como parâmetro para a função print os valores que nós utilizamos, os nomes que nós usamos para declaração das variáveis, né? Dados padronizados, média e desvio. Bom, se vocês se lembram bem do nosso vídeo sobre padronização de dados, quando nós trabalhamos com a padronização de dados, é importante que os dados do banco de dados de treinamento e de teste, eles sejam padronizados usando os mesmos valores de média e de desvio, né? Mas, da forma como nós fizemos aqui, a nossa função ZScore, a gente não tem como garantir que essa padronização dos dados ela vai ser feita utilizando um valor de média específico e um valor de desvio padrão específico. Então o que nós vamos fazer agora? Vamos criar uma outra função, mas nessa função agora nós vamos fornecer os valores de média e desvio padrão para que nós possamos padronizar o banco de dados, mas com valores conhecidos de média e desvio padrão que vão ser fornecidos pelo usuário na hora da padronização dos dados. Nós vamos fazer essa padronização da seguinte forma. Bom, então eu fiz aqui, né, uma nova função. O def é para que nós possamos criar a função. ZScoreTest vai ser a função que nós estamos criando, né, como se fosse para o banco de dados de teste, né? Nós vamos aqui passar então os dados como parâmetro, o valor da média e desvio padrão também como parâmetros. Por quê? Fazendo dessa forma, agora nós saberemos qual o valor de média e de desvio padrão será utilizado para fazer a padronização dos dados. Continuando aqui com a nossa função. Então o que nós fizemos agora, né? Lembrem-se que na função anterior, a média e desvio padrão, elas eram calculadas com as funções do pacote NumPy, a função min e a função std. Agora, como nós temos os valores de média e desvio padrão já passados como parâmetros, o
que nós vamos fazer é colocar a média sendo igual a esse valor de média que nós passamos como parâmetro e o desvio padrão como sendo o valor de desvio padrão que nós passamos como parâmetro. E agora nós estamos prontos então para fazer o cálculo dos nossos dados padronizados, usando aquela função, né, x menos média, isso tudo dividido por desvio padrão. Nós faremos da seguinte forma. Bom, então nós temos aqui, né, nós criamos a variável dados padronizados, que vai receber os nossos dados padronizados, e o cálculo desses dados padronizados será feito da seguinte forma. O nosso banco de dados, os nossos dados, menos a média que nós fornecemos aqui acima, isso dividido pelo desvio padrão. Agora, nós vamos retornar esses valores de dados padronizados da seguinte forma. Então, nós temos aqui agora o retorno dos dados padronizados. Eu vou dar aqui um Enter, eu vou executar esse bloco de códigos. Né? E agora nós não solicitamos o retorno da média e do desvio padrão. Por quê? Porque agora os valores já eram conhecidos a priori, então nós não precisamos obter esses valores novamente. Agora o que nós vamos fazer? Né? Eu vou pegar aquele array, né, que estava aqui, dados array, vou copiar ele e nós vamos usar essa função que nós acabamos de criar para gerar a padronização dos dados, tá? Só que agora nós vamos só mudar aqui o nome de dados para dados teste. Então vamos utilizar agora a função zScoreTest. Então z underline então eu criei aqui uma variável dados teste pad de padronizados, isso daqui é igual zScoreTest, que é a nossa função aqui criada acima, e os parâmetros dados teste, que é esse array aqui, a média. Essa média aqui, ela foi calculada anteriormente aqui em cima, eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, ela foi criada aqui, tá? E o desvio, né, que é o desvio padrão, ele foi declarado aqui em cima, tá? Mas agora, executando então esse bloco de códigos, como nós utilizamos, né, o mesmo array, né, o nome do array está diferente, né, dados teste, mas os valores eles são iguais, né? Como nós usamos a mesma média, o mesmo desvio, a padronização dos dados agora vai ter os mesmos valores dos anteriores, tá? Mas é só para vocês entenderem como fazer a padronização de dados utilizando valores de média e desvio padrão conhecidos. Para verificar então esses dados teste padronizados, nós faremos o seguinte. Bom, e vocês percebem, né, que nós verificamos os mesmos valores, mas isso é porque nós usamos os mesmos valores aqui para o array, a mesma média e o mesmo desvio. Né? Então, os resultados eles ficam iguais mesmo. Tá? Mas, no caso de vocês, banco de dados de treinamento e banco de dados de teste terão valores diferentes, então vocês vão obter valores diferentes. Essa foi a atividade que eu propus para o vídeo de hoje, né? Então, nós conseguimos, a partir de um banco de um pequeno array, fazer a padronização desses dados. Tá? Esse código que nós fizemos aqui, ele pode ser utilizado, né, para fazer a padronização usando a função zScore para qualquer banco de dados, tá? Então com aquelas funções zScore, zScoreTest, né? Então para os bancos de dados de treinamento e teste, então nós podemos utilizar de diferentes formas. Mas o que eu queria mostrar por hoje era isso, tá? Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Vai ser uma honra trocar algumas informações com vocês. E caso tenham alguma sugestão, alguma reclamação também fiquem à vontade e deixem nos comentários.
Eu agradeço a todas e todos por estarem nos assistindo até o final e nos encontramos numa próxima. Até mais.